Miopatia mitocondrial foi tema de uma palestra realizada pelo Dr. Benny Schmidt durante a Reatec 2015, Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade. O evento, realizado de 9 a 12 de abril de 2015, na Expo Center Imigrantes, em São Paulo, reuniu mais de 40 mil pessoas. Somos quase 25% de deficientes no Brasil. E a saúde pública do Brasil é muito hipócrita, né? Então, é muito importante a gente conscientizar as pessoas, porque ao momento que a gente tiver respeito por um deficiente físico, talvez seja o melhor caminho para a gente melhorar a saúde pública do nosso país. E um evento como esse, com cerca de 40 mil pessoas, né, tá de parabéns e que as coisas comecem a melhorar. Esse tipo de evento é muito importante, é a primeira vez que eu participo e sem dúvida nenhuma traz, além de a gente conhecer o que pode ajudar os pacientes, são discutidos temas dessas doenças raras que eu convivo com isso na minha família e nem sempre a gente tem todo o conhecimento e a gente não tem onde buscar. Então eventos como esse, onde aglutina uma série de informações, de tecnologias, de novidades, é muito importante para a gente. A mensagem que eu quero passar é um pouco sobre a doença, o que é, as perspectivas, os tratamentos e, claro, focar no tratamento fisioterápico. Focar no que o paciente pode fazer para ter uma melhor qualidade de vida, melhora de sintomas, enfim, ter um curso de doença saudável, por incrível que pareça. A gente fala de saúde, fala de doença, mas é importante ter uma doença saudável. Então, o que a gente puder fazer para tratar a parte respiratória, a parte motora, fonoaudióloga, enfim, é uma equipe multidisciplinar que acompanha esse paciente durante todo o curso da doença. A palestra foi apresentada durante o seminário de Mãos Dadas com as Raras, organizado pela AFAG, Associação dos Familiares, Amigos e Portadores de Doenças Graves e Raras, em parceria com o GEDR Brasil. A principal ideia é que, apesar de ser uma miopatia, uma doença muscular, a gente pode conseguir uma qualidade de vida extraordinária, muito próxima de uma pessoa sem miopatia. E para isso que serve a ciência, para melhorar a nossa conduta médica, para tentar fazer com que a pessoa viva da melhor maneira possível. Bom, a importância é cada vez mais a gente poder conscientizar, não só as famílias de pacientes, mas a população em geral. Porque com a conscientização a gente começa a cobrar mais a implementação, a execução de políticas públicas, né, a execução das nossas leis, que muitas já existem. O Brasil é um dos países que tem um arsenal de leis maravilhosas, uma das melhores do mundo, mas infelizmente estão no papel. Então a conscientização justamente é para quê? Para promover melhorias de qualidade de vida para todo mundo. O tema da minha palestra foi sobre a abordagem clínica da distrofia de Duchenne, da distrofia muscular de Duchenne. Existe um conceito errôneo, que é uma doença que nada tem a fazer, nada tem a tratar e os pacientes devem ir à sua própria casa e esperar a morte. Na verdade, hoje a gente tem muito para fazer, tanto em termos de longevidade, como em termos de qualidade de vida. E é esse o conceito que eu quero passar. Todo 29 de fevereiro, né, que é mês bissexto, é considerado Dia Mundial das Doenças Raras em todo o mundo. Esse ano nós tivemos a caminhada das doenças raras que ocorreu aqui em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, através de quem? Do Grupo de Estudo de Doenças Raras, em parceria com a FAG, que é uma associação, né, de amigos e familiares portadores de doenças graves. Da informação e também, além da informação, você conhece pessoas que tem talvez uma doença diferente ou igual à sua. E daí você aprende com a vida. A melhor dica que a gente pode deixar para a população é que 25% junto com a nossa família de cada um e mais os nossos verdadeiros amigos pode ser a maioria do país. E está na hora de, quem sabe, nós, deficientes físicos,
começarmos a mudar a cara do Brasil. Você assiste agora a palestra na íntegra. Bom dia. Então, eu preparei 3 mensagens para vocês, e a primeira está antes da gente começar, e as outras 2 vai ser durante a palestra. E essa primeira mensagem, eu fui pensando no caminho, porque apesar de ser portador de deficiência, eu vim a pé da minha casa até a Ricardo Jafé, e nesse caminho eu vi que as ruas de São Paulo estão cada vez piores, né? Eu não consigo caminhar pelas calçadas, e me lembrei, eu gosto muito de mitologia grega, e eu me lembrei do rapto de Helena, que é um pedaço da história da Odisseia, em que a deusa Tétis casou com Peleus, uma deusa casando com um mortal, e pela primeira vez, pela segunda vez na história da mitologia grega, uma deusa casa com um mortal, e na cerimônia de casamento, os deuses convidaram todas as deusas e esqueceram uma só, a deusa Ares, a deusa da discórdia, e ela se vingou. E ela se vingou de que maneira? Ela jogou o pomo da discórdia na hora do casamento e pediu para Zeus, o deus maior, escolher qual dessas 3 mulheres, qual dessas 3 deusas eram as mais belas. A Hera, mulher de Zeus, Afrodite ou Atena. Afrodite, a deusa do amor, e Atena, a deusa da sabedoria. E o Zeus, como é esperto, caiu fora, né? Porque ele não ia ficar. Uma era a mulher dele, as outras eram filhas dele. Caiu fora e escolheu o Paris, Alexandre, para escolher quem era a mais bela. E o Paris escolheu a Afrodite. Todas tentaram corromper o Paris, né? Então a Hera queria dar mercadoria, Atena sabedoria, a Afrodite queria dar o maior amor do mundo. Então o Paris acabou se apaixonando por Helena, raptou Helena, e assim a história da Odisseia, a Guerra de Troia. E por que eu me lembrei desse conto? Porque essa é uma guerra que perdeu Troia e perderam os gregos. É uma guerra de Pirro. Tanto Troia como os gregos foram dizimados. E Zeus falou assim, eu fiz de propósito, porque os troianos e os gregos estavam numa época que eles estavam muito gordos, preguiçosos e arrogantes, desrespeitando a dignidade e a condição humana. Porra, eu vim no caminho pensando, eu me lembrei, isso me lembra uma classe de ser humano que hoje em dia existe no nosso país, os políticos brasileiros, preguiçosos, arrogantes, desrespeitando a dignidade humana. E também me lembrei que há pouco tempo atrás mudaram meu nome. Então eu era deficiente físico, agora eu sou um homem que tem portador de uma deficiência. Então a primeira mensagem que eu queria deixar aqui é que eu não preciso de um nome. Meu nome é Beni Schmidt. Aliás, nenhum de vocês aqui precisam que mudem o seu nome. Todo mundo tem o nome muito antes de nascer. Muitos pais escolhem o nosso nome muito antes que a gente nasça. O que eu quero dos políticos não é que mudem o meu nome. O que eu quero é dignidade para ir e voltar. Eu quero uma calçada decente, uma rua decente. Eu quero um ônibus decente, um trem decente. É isso que a gente tem que pedir. E para terminar essa primeira mensagem, eu quero dizer o seguinte para a Reatec. Se vocês pensarem bem, nós somos quase 25% da população do Brasil. Se a gente juntar a nossa família e os nossos amigos de verdade, nós somos a maioria do país. Eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Eu fui convidado para falar de miopatia mitocondrial. Miopatia mitocondrial é um exemplo de miopatia metabólica, que é um pleonasmo, porque a palavra origina-se do grego e metabolai significa transformar, né? A gente está sempre transformando substâncias para manter as células do organismo, né?
O metabolismo é a própria razão de existir, dos seres vivos, né? É legal saber, quando a gente fala de metabolismo, hoje a gente vai falar aqui de metabolismo mitocondrial, que ficar pensando em forma não é muito inteligente, porque em 1 milissegundo, uma enzima adquire 300 formas. Então, é engraçado quando uma pessoa vai falar a forma de uma proteína, uma enzima, se a forma não para 1 milissegundo quieta, né? E nem todo mundo sabe disso, né? E ainda que o metabolismo, o princípio motor da nossa vida é motor, né? Então, é um movimento que caracteriza a nossa vida. A miopatia mitocondrial, academicamente, só para a gente saber aonde que a gente está, todos esses 5 capítulos referem todas as doenças do mundo, todas as doenças da patologia humana. Nesses 5 capítulos, a gente pode colocar todas as doenças que a gente pode contrair. Doença neurogênica, distrofia muscular, miopatia congênita, miopatia inflamatória, miopatia metabólica, dentro do quadro das doenças neuromusculares. E as miopatias mitocondriais estão aqui nas miopatias metabólicas. Então, se vocês estiverem todos preparadinhos, vamos lá. Miopatias mitocondriais. O que é uma mitocôndria? Mitocôndria é como se fossem os pulmões das nossas células. São os pulmões. Elas são responsáveis para gerar energia, que é fundamental para a vida. E elas têm como característica especial que elas têm seu próprio DNA. Os cientistas acreditam que as mitocôndrias, como que apareceram as mitocôndrias no mundo? Acreditam os cientistas que os primeiros seres vivos eram unicelulares. Então, imaginem uma célula que tinha que cozinhar, passar, lavar, cozinhar, passar roupa, sei lá, e de repente essa célula vai lá e come outra, faz uma macrofagia, come outra célula. E essa outra célula começa a lavar, passar e cozinhar para aquela célula. Assim nasceu a mitocôndria, de um processo macrofágico de uma célula por outra. Assim pensam os cientistas. Então, a função primordial da mitocôndria é prover de ATP, prover de energia, de adenosina trifosfatase, que, por sua vez, ela tem que estar presente na contração, no relaxamento e em todas as trocas iônicas nas membranas. O músculo esquelético serve para contrair e movimentar o esqueleto através dos tendões. Músculo não alonga. O maior tamanho que o músculo pode ter é um músculo relaxado. E o principal substrato para que essas mitocôndrias possam trabalhar é o piruvato, a glicose 6-fosfatase e os ácidos graxos. Como começou a história das miopatias mitocondriais? As doenças mitocondriais, elas não são antigas. Então, quando eu comecei a estudar as doenças neuromusculares, eu praticamente peguei um boom elas não têm muito mais que 50 anos, né? E em 1962, é considerado Luft e colaboradores, que estava com uma sueca de 35 anos, que tinha hipermetabolismo sem hipertireoidismo. E apresentava na biópsia Haget-Red, que a gente vai ver daqui a pouco, e na eletrônica, inclusões paracristalinas. Ele é considerado o início. A cadeia respiratória é composta de 5 complexos, né? E que a gente vai ver, cuja principal finalidade é o ciclo de Krebs. Então, o ácido graxo, a glicose e os aminoácidos entram dentro, ficam disponíveis dentro da mitocôndria, que vai gerar ATP. Essa formação de energia, ela pode ser resumida num gradiente eletroquímico que converte a adenosina difosfato em trifosfato. Basicamente,
por uma fosforilação, por acrescer um fosfato. O que são as doenças mitocondriais? Como é que se dá o conceito? O que é uma doença mitocondrial? Doença mitocondrial é uma patologia que tem uma expressão clínica heterogênea. Isso quer dizer o seguinte: as pessoas têm as mais diferentes doenças, cuja a razão etiológica pode ser as mitocôndrias, caracterizadas por uma disfunção da produção de energia. Então, essas mitocôndrias podem estar alteradas no cérebro, no músculo e no coração. Então, elas são multissistêmicas. Quando elas são multissistêmicas, a gente deveria chamar, em vez de miopatia mitocondrial, na verdade a gente deveria denominar de citopatia mitocondrial, porque são células de muitos órgãos do corpo que estão comprometidas. Essa aqui é só para vocês terem noção do que uma pessoa pode ter com uma doença mitocondrial: encefalopatia, convulsão, retinite pigmentar, demência, depressão, ataxia, enxaqueca, AVC, surdez, diabetes, baixa estatura, alteração na fibra muscular, fraqueza, fadiga, intolerância ao exercício, neuropatia periférica. É o corpo inteiro. Isso é uma citopatia mitocondrial. Por quê? Porque todas as células do corpo precisam de energia, de ATP, para a vida funcionar, para a vida aparecer. Como particularidade, a maior parte das doenças mitocondriais, 99%, são devidas quem transmite é a mãe, é de herança materna, porque a maior parte das mitocôndrias ficam no rabo dos espermatozoides. E quando os espermatozoides, depois de uma longa noite de amor, os espermatozoides saem que nem loucos atrás do óvulo para formar um zigoto, e eles, quando penetram, eles perdem o rabo. Então, não tem DNA mitocondrial praticamente no zigoto. Então, a herança geralmente é materna. Mas existem muitas miopatias mitocondriais que o material genético está no núcleo, né? Então, não pode-se dizer que exclusivamente é de origem materna, mas 99%. Cada célula humana pode ter de 100 a 400 mitocôndrias, e elas têm seu próprio DNA, 2 a 10 cópias desse DNA. E numa mesma célula, a gente pode ter uma cópia de DNA perfeita e uma cópia de DNA que não é perfeita. E esse aqui é o DNA mitochondrial DNA, esse aqui é o DNA mitocondrial. Isso aqui foi tão importante para a ciência que eu vou fazer uma pausa para dizer para vocês. Por causa disso aqui, que começou as pesquisas com a clonagem humana. E eu tive a sorte, porque na vida não adianta só ficar estudando, se dedicando e dando tudo que pode. Eu tive muita sorte na minha vida, porque eu estava na Columbia University quando a primeira miopatia mitocondrial foi descrita por um erro de um pedacinho desse DNA mitocondrial. Então, eu sou autor da primeira mitocondriopatia descrita na literatura, no New England Journal of Medicine, em 1988. 88 para cá são 27 anos, né? Para vocês verem como é uma ciência que não é tão antiga, né? E já fez tanta coisa. O DNA mitocondrial, a gente tem 13 genes de DNA e 37 de RNA, 2 ribossômicos, 22 transportadores e 13 mensageiros. Repito, existem doenças de múltiplas manifestações que, por causa que uma parte desse DNA está alterado, a gente faz a doença. E aqui, todo bom cientista se aproxima de Deus. E aqui esse slide é perfeito para que todos os agnósticos deixem de ser ignorantes, né? É uma pena que o Richard Dawkins está para vir aqui no Brasil. Espero poder estar na palestra dele para mostrar esse slide.
Porque vejam bem que interessante, olha, se a gente tiver a mesma mutação daquele DNA, produz diferentes manifestações clínicas. E diferentes mutações podem ter uma clínica igual. O que significa que a vida não é só DNA. E se o Richard Dawkins, esse americano, criou uma célula sintética, ele criou através das bases que não foi ele que fez. Chamem do que quiser. Eu vou chamar de Deus. Mas todo bom cientista acaba aprendendo durante a vida. Eu completei ano passado 40 anos ensinando medicina. E eu aprendi que todo bom cientista aprende que a razão não explica a vida e a gente acaba cada vez mais se aproximando de Deus. E esse slide é muito bom. Nós podemos dividir as miopatias mitocondriais em 3 grandes grupos. O primeiro é quando é uma citopatia mitocondrial. Então tem uma oftalmoplegia externa progressiva, quer dizer, os músculos extraoculares estão comprometidos, ou uma forma de oftalmoplegia plus, ou o síndrome completo, que é o síndrome de Kearns-Sayre, que tem todos aqueles sintomas que a gente mostrou no começo da aula. Quer dizer, uma pessoa que foi, pelo destino, foi comprometida de uma maneira holística. E a síndrome de Pearson. Quando essa citopatia mitocondrial é disseminada, a principal característica, é uma pitose palpebral. E essa criança, olha, a pessoa está colocando a caneta aqui, mas eu não estou conseguindo, o meu olho não entra dentro, não vai até o fim, né? Eu tenho uma paresia, fraqueza, ou paralisia da musculatura extraocular. E por que as pálpebras? Por que a pitose palpebral? Porque esses músculos elevadores da pálpebra têm 10 vezes mais mitocôndria que os outros músculos do nosso corpo. Quando a gente dorme, para quem não sabe, a gente está dormindo, mas nossos olhos não param de se mexer. Isso é bom falar, porque o cientista tem que aprender a dizer que não sabe as coisas. Quando eu estava num congresso internacional até importante, aí eu perguntei para um cara importantão lá, arrogante, com aqueles, iguais àqueles dos nossos dirigentes do nosso país de hoje em dia, porque, voltando aos dirigentes de hoje em dia, é preciso chamar a atenção dos brasileiros que existe uma coisa muito pior que o roubo, que é a ignorância. O Brasil está sendo imbecilizado. Pior que roubar é tornar o Brasil ignorante. Só um detalhe. Onde que eu estava? Agora me esqueci. É que me irrita, as coisas estão me irritando. Tem 10 vezes mais mitocôndria. Então, quando a gente está dormindo, os músculos extraoculares estão se mexendo. Aí eu perguntei para esse autor, falei, escuta, tem uma pergunta que eu sempre quis perguntar para alguém. Por que os músculos dos olhos ficam se mexendo quando eu estou dormindo? Em vez dele dizer que ele não sabe, o que ele me respondeu? Sabe o que é, menino? É que os olhos ficam se mexendo para acompanhar os nossos sonhos. Melhor ficar quieto, não é verdade? Enfim, aqui é um Kerser, aqui é um paciente nosso da Escola Pós de Medicina Kerser. Esse menino tem má qualidade de vida. Porque a gente vai ver no terceiro tipo que a gente pode ter miopatia mitocondrial com ótima qualidade de vida. Ótima qualidade de vida. Essa classificação se baseia no pedacinho desse plasmídio, né? Existem já mais de 200 tipos de mutações descritas, né? Nessas doenças que comprometem o sistema nervoso, principalmente, que é o segundo tipo, a gente tem miopatia com encefalopatia, acidose lática, predispõe a acidente vascular cerebral, pode ter epilepsia mioclônica. Nós vamos ter uma palestra do professor sobre epilepsia. Eu não sei se ele vai falar de miopatia mitocondrial, com fibras Ragged-Redz, então é o MERF, né? A mutação está localizada. Aqui o MELAS, a mutação está localizada, né?
É muito importante hoje os médicos estudarem genética, né? Eu ainda não entendo nada de genética, mas eu estou me esforçando. Estou me esforçando com o máximo que eu posso, porque a genética hoje não é mais futuro, ela é um presente imediato. As coisas já estão se modificando e a gente tem que se atualizar. As alterações pelo RNA, né? Então, a neuropatia táxica, a retinite pigmentar, olha, a mutação localizada. Eu nem sei o que quer dizer esse T899-3G. Se falar para mim que está lá, eu vou acreditar. Mas eu estou estudando. E essa é a mensagem que eu quero dar aqui para todos os médicos, estudantes. A gente precisa estudar a genética. E a doença de Lee, também transmissão materna, é um exemplo quando compromete o sistema nervoso. Do ponto de vista anatomopatológico, toda doença tem um substrato anatomopatológico, que é macroscópico, aquilo que a gente vê a olho nu, e microscópico, aquilo que a gente vê no microscópico. E essas fibras aqui, ó, vermelhas, por isso que elas chamam ragged, red é vermelho, fiber é fibra, as mitocôndrias proliferam. Quando tem, esse é o segredo da miopatia mitocondrial, está aí. Quando tem uma doença mitocondrial, as mitocôndrias proliferam para tentar suprir e fazer energia. Essa célula não é doente, hein? Essa célula serve para o patologista fazer o diagnóstico. Mas essa célula é melhor que essa. Essa célula é melhor que essa. Ela é do bem, ela não é do mal. Entenderam? E aqui é uma coloração chamada succino-desidrogenase, que fica mais fácil ver essas células ragged red. Aqui numa síndrome de câncer, olha, dá para ver em maior detalhe, tudo que está em vermelho, normalmente as mitocôndrias ficam perto da membrana dos músculos. Olha aqui quanta mitocôndria perto das membranas dos músculos. Então, pode aumentar de 10 a 20 vezes o número de mitocôndrias dentro de uma fibra muscular. E aqui uma biópsia cheio de ragged red. Eu odeio falar inglês, né? Mas eu vou tentar aqui, ó, ragged red, cheio de ragged red. Outra coisa importante saber, o número de ragged red não significa que a doença é pior. Você pode ter uma pessoa muito comprometida com uma ragged red. Eu odeio falar inglês. Foi uma coisa muito difícil morar nos Estados Unidos para mim, naquela época. Muito difícil. Porque quando os americanos riam, eu chorava. E quando eles choravam, eu ria. Não tinha conexão. Ragged red, um monte de ragged red. E essa é a coloração, succino-desidrogenase, que também é uma enzima importante para a gente fazer o diagnóstico. E na microscopia eletrônica, as mitocôndrias têm alterações estruturais. Essa aqui forma como se fosse uma casca de cebola. Olha aqui, ou inclusões paracristalinas. Da onde que se forma isso? A gente não sabia, na minha época não sabia como se formavam isso. Se formam porque aquele DNA mitocondrial e o RNA mitocondrial, ele é o responsável para formar a membrana, o sarcolema da fibra muscular. E como ele está alterado, a gente acaba encontrando isso na microscopia eletrônica. Alterações estruturais, inclusões paracristalinas, figuras pseudomielínicas, corpúsculos osmiofílicos densos, né? Microscopia eletrônica, quando eu fui estudar, é legal falar isso, não é difícil, viu? Porque é mais fácil que microscopia óptica, porque ou a coisa é preta ou a coisa é branca. Ou é osmiofílico ou é não osmiofílico. Mitocôndria é osmiofílico. Toda vez que a gente tem uma lesão mitocondrial, geralmente a gente não consegue utilizar muito bem os lipídios. São esses pontinhos aqui laranja, olha quanto lipídio acumulado aqui. Então acumula gordura na célula muscular, porque a mitocôndria não consegue digerir, né? Tem naqueles 5 complexos que a gente mostrou no começo da aula, o primeiro complexo é fazer as coisas chegar dentro da mitocôndria. Às vezes não consegue passar pela membrana mitocondrial. O segundo é utilizar bem os substratos.
né? E os outros são conservar o substrato. Então, aqui na microscopia eletrônica, olha, gordura aparece em branco, e isso aqui é mitocôndria, ó. Mitocôndria, 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 mitocôndria. Isso é uma ragaré na microscopia eletrônica. E aqui, olha, um monte de mitocôndrias envolvendo uma fibra muscular. Aqui é num corte transversal. Nessa época, aí nós estamos aqui falando de 1888, 89, a gente fez a primeira, chama hibridização in situ. A gente conseguiu colar aquele pedacinho de DNA mitocondrial e mostrar no tecido que ele estava ausente. Então, por hibridização in situ aqui, todos esses pontinhos são positivos. Aqui é a mesma coisa, ó, ao contrário dessas células claras. Agora, depois, com o advento da genética, né, a hibridização in situ já não tem mais tanto valor na ciência e na literatura, porque conforme o tempo passa, a verdade muda. Então não existe uma verdade que dure para sempre. O que é verdade hoje pode não ser verdade amanhã. E no caso das doenças neuromusculares, praticamente tudo que eu estudei hoje nada mais é verdade, quase. Existe a melhor forma de ter uma miopatia mitocondrial é quando ela só compromete o músculo, né? Só compromete o músculo. Então ela pode se apresentar mimetizando uma distrofia de cinturas, com todas as formas de distrofia de cinturas hoje descritas na literatura. É uma loucura hoje a classificação das distrofias musculares, né, das miopatias. Ou ela pode se manifestar como hipotonia neonatal, ou como intolerância ao exercício, e às vezes tem envolvimento cardíaco. Mas a verdade é que quando compromete só um músculo, quando a miopatia mitocondrial só compromete o músculo, às vezes ela é bem benigna e a qualidade de vida da pessoa é ótima. Exemplos. Olha aqui essa menininha do sul do país, ela fez uma biópsia, e essa aqui é uma TPase pré-incubada no pH 9,4, e a gordura a gente pode ver, ó, porque fica parecendo um queijo suíço, e predomina nas fibras claras, que são as fibras do tipo 1. Né? Toda a miopatia mitocondrial tem predominância de fibra do tipo 1, e a maioria delas tem acúmulo lipídico. Outra maneira no cladograma, na classificação de se dar essas doenças é de lipidose muscular. E aqui um exame clínico legal para os neurologistas, né? Como é que a gente sabe, às vezes a gente fica em dúvida, a ptose não é tão acentuada, é que quando a gente fecha o olho, é impossível a gente abrir o olho sem machucar a pessoa, né? E na fraqueza do elevador da pálpebra, ele fica bem fácil. E aqui é uma outra coloração, Sudan vermelho, mostrando esse acúmulo de lipídio nas células musculares. Então, doenças sistêmicas, comprometendo o músculo. Miopatias que comprometem mais o sistema nervoso central. E miopatia pura são os 3 grandes capítulos dessas doenças. Enzimas importantes são as citocromoseoxidases, a A3, a CPT1 e a CPT2, a carnitil-palmitiltransferase 1 e 2, né? São enzimas fundamentais para que a mitocôndria possa trabalhar com qualidade. E aqui esse slide é bem legal, porque o paciente chega no consultório com uma manifestação clínica, por exemplo, uma oftalmoplegia externa, ou com fraqueza, ou com fadiga, ou às vezes ele vem com uma queixa neurológica do tipo ataxia, surdez, atrofia óptica, enfim. Aí a gente tem que fazer, aliás, antes da manifestação clínica, eu acabei cometendo o mesmo erro que os médicos cometem hoje em dia. Antes de fazer isso, o médico tem que fazer o quê com os pacientes que chegam no consultório? Tem que conversar com eles, tem que conversar com o doente.
Eu agora não tolero mais médico antipático. É tolerância zero. Agora que eu virei avô, é tolerância zero para médico antipático. Médico antipático não poderia ser médico. Podia ser, tem tanta profissão boa. Lixeiro, advogado, toda profissão é nobre. Mas médico antipático, não. Porque minha filha levou meu nenê, meu netinho, num médico que foi antipático com ela. Quer dizer, a gente está doente, está com problema, vai no médico, o médico ainda olha feio para mim? Zero. Médico antipático é nota 0. Vocês podem ir para cima deles, ou liga para mim. Que eu vou conversar com o médico. Então, primeiro a anamnese, depois a investigação clínica. Então, vou examinar, vou ver qual é o quadro clínico, o quadro neurológico, e depois vou fazer uma investigação. Será que é uma síndrome mitocondrial? E eu vou usar o que tem de melhor na literatura. Histoquímica, que é a biópsia muscular, bioquímica e molecular biology, biologia molecular. A bioquímica, a gente vai medir as enzimas do complexo respiratório mitocondrial, por fluorometria, né? E vai ver se o complexo 1, 2, 3, 4 e 5 estão comprometidos. Nós, da Escola Paulista de Medicina, hoje a gente tem o maior acervo do mundo de patologia muscular. Então, é muito honroso e prazeroso eu estar podendo falar aqui que eu participo de uma equipe num país que não liga para a educação, sem vergonha, que a gente juntou o maior acervo do mundo de patologia muscular. E a gente já descreveu 2 doenças novas, baseando no isolamento da combinação da falta desses cinco complexos. Mas é um trabalho trabalhoso, custo elevado, difícil padronizar, difícil interpretação e tem defeitos mistos. Os aspectos moleculares, que eu não entendo, mas que eu estou estudando, eles vão estudar as mutações de ponto, né? Eu sou bom para decorar número de telefone, eu vou começar a decorar os números das mutações. Se bem que não é inteligente decorar, né? Hoje a gente tem as enciclopédias genéticas, né? Que fazem, o médico hoje tem que ter a sua Bíblia do lado, né? Para procurar e jogar no Google e na Bíblia, para procurar, porque humanamente eu acho impossível uma pessoa começar a decorar as mutações, tem mais de 200. Localizar as deleções, e hoje a gente sequencia, hoje tem um negócio chamado, que eu não entendo nada disso, que chama Ion Torrent, de novo em inglês, Ion Torrent, melhor, que não faz PCR, Polymerase Chain Reaction, não faz por polimerase, mas é um trabalho físico. Então, hoje pode se sequenciar de uma maneira muito rápida. A genética evolui, dessa semana para a semana que vem, as coisas já podem mudar. Aqui para mostrar uma autorradiografia, a detecção de deleção, olha, o número 1 é um controle, o 3 e o 7... a gente tem uma deleção do DNA mitocondrial. O 2, o 5 e o 6 são normais. E a gente vai terminar com o tratamento, que é mais importante. A ciência só tem validade quando ela melhora a qualidade da vida de um doente. A ciência só serve para melhorar a qualidade da vida das pessoas e dos animais. Essa é a função da ciência. O que vale é o tratamento. Bom, doutor, que lindo, eu tenho uma deleção em tal lugar, isso vai servir para quê para mim? Então, o tratamento, nas doenças mitocondriais, ele é sempre multidisciplinar. Tem que ter um neuro, oftalmo, endócrino, cardio, nefro, gastro, fisioterapeuta e outros, né? É legal fazer exercício regular, respeitando os limites. Isso é o que está na literatura, mas eu vou falar daqui 1 segundo disso, para terminar a aula. Evitar estresse físico e mental. As pessoas com miopatia mitocondrial odeiam o calor. Odeiam o calor. Odeiam o calor. Elas têm uma intolerância ao calor muito grande, que faz parte da própria essência do que é uma miopatia mitocondrial. Uma dieta regular, evitar jejum prolongado, mas... e tem um monte de coisas que foram tentadas que ainda não tem comprovação científica, né?
A gente na escola usa B2, coenzima Q10, creatina, mas eu sempre fico me perguntando se elas estão ajudando ao tratamento. O que eu quero chamar a atenção, para resumir, então, agora aqui no fim, é que dieta, estilo de vida, L-carnitina, riboflavina, Q10, suplementação vitamínica, prevenção de lipose e glicose, é o que está na literatura. Mas na Escola Paulista de Medicina, com os nossos pacientes, o que a gente faz? Segunda mensagem da aula, e penúltima, antes do fim. A gente tem conseguido resultados extraordinários. Porque se a mitocôndria está doente, que tipo de exercício eu vou mandar minha fisioterapeuta fazer? Exercício anaeróbico, levantar peso, fazer resistência. Eu tenho miopatas mitocondriais aqui na sala de hoje, tem um menino aqui que mudou simplesmente a vida dele, só com essa conduta de fazer uma fisioterapia com movimentos anaeróbicos. E há uma outra coisa que é muito pouco aqui no nosso país, o número de reabilitadores. É muito difícil o médico reabilitador, fisiatra, neuromuscular, participar pessoalmente da reabilitação, isso é muito importante. Então a segunda mensagem, a primeira foi para os políticos, a segunda é, tentem fazer exercícios anaeróbicos, porque esses anaeróbicos, o que tem acontecido com os nossos pacientes? Acabam melhorando da função mitocondrial. E a terceira mensagem é a seguinte: pessoa com deficiência, deficiente físico. Esse aqui é um slide, ó, que se me levasse no microscópio, para eu dar um diagnóstico, eu diria que é uma miopatia mitocondrial. E o indivíduo é maratonista. Não tem muita diferença no substrato anatopatológico de um maratonista e um miopata mitocondrial. Inclusive, isso aqui é uma Ragged Red. Então, o ser humano precisa tomar muito cuidado ao dizer se ele é normal ou se ele não é normal. Porque o substrato anatopatológico de um maratonista pode ser semelhante a de um paciente com miopatia mitocondrial. E a última mensagem, cadê a Zenilda? Ela fugiu? E a terceira mensagem é para ela. Você sabe, Zenilda, os anos passaram, eu estou velho, e eu peguei um hábito de reler as coisas que eu lia quando eu era criança. E outro dia eu estava lendo A Revolução dos Bichos, e aqueles bichos que invadem a fazenda, tiram o lugar dos homens. E aí daí o Arthur Eric Blair, o George Orwell, acha que todos os homens são iguais os porcos. Então eu queria dedicar essa aula a Zenilda, porque eu não acho que todos os homens são iguais aos porcos. Eu acho que tem muitos indivíduos diferentes. Tem indivíduos, graças a Deus, que valem a pena. E eu queria dedicar essa apresentação a uma mulher que vale muito a pena. Então eu dedico a aula de miopatia mitocondrial a você, Zenilda. Muito obrigado. Opa.